A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para gravar o estudo da EBD, da Assembleia de Deus em Anchieta, e você, querido, é o nosso convidado, juntamente com a sua família. Então, não perca tempo, pegue esse link, compartilhe nas suas redes de relacionamento, que eu tenho certeza, querido, que esse estudo vai ser bênção para as nossas vidas. Amém? Aproveito aqui também a oportunidade para agradecer ao meu pastor, Davi Ferreira, como também a toda a família sacerdotal da ADMA. Então, querido, não perca tempo, pega esse link aí que vai ser bênção, compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder. E o Senhor colocou no meu coração um tema para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. E esse tema ele diz o seguinte: elogios de Jesus. Então veja que tema interessante, querido. Durante a sua passagem aqui nessa terra, onde eu e você vivemos, o Senhor passou por aqui, ele aconselhou, ele repreendeu pessoas, mas ele também, quando passou por aqui, ele elogiou pessoas aqui nessa terra. E é sobre isso, querido, que eu quero estudar com você hoje, quero compartilhar esse estudo com você hoje. Mas como nós fazemos sempre, nós vamos estar aqui orando acerca desse tema, elogios de Jesus, para que ele tome a frente, querido, desse estudo. Eu não venho aqui, querido, falar nada que saia do meu coração, mas que sim que saia direto do coração de Deus para o seu coração. Esse é o meu desejo. Eu acredito que também seja desejo de Deus para a sua vida nesse dia de hoje. Então aí, querido, onde você estiver, que você puder, curve a sua cabeça que nós vamos estar orando para entregar esse momento nas mãos do nosso Deus. Amém? Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Primeiramente, eu quero te agradecer pelo ar que respiramos. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida. Eu quero te agradecer, Senhor, pelos livramentos que tu tem nos dado em todos os momentos. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo alimento que tem chegado em nossas mesas todos os dias concedidos por ti. Quero te pedir também, Senhor, que tu toma a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, e que eu não venha aqui, Pai amado, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, Pai amado, que saia direto do seu coração para o coração dos teus filhos. Que eu esteja aqui, Pai amado, nesse dia de hoje, apenas como um canal teu, Pai, para dizer aos seus filhos o que eles estão precisando ouvir nesse dia de hoje. É o que eu te peço, Pai amado, eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. E o Senhor, querido, colocou também no meu coração um texto para que nós pudéssemos dar seguimento nesse estudo de hoje. E esse texto ele está ali no livro de Lucas, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 7. Então, se você tiver em posse da sua Bíblia, pegue e acompanhe o texto da palavra de Deus. Se você não tiver em posse da sua Bíblia, acompanhe aqui pela tela do seu celular e pela tela do seu computador. Amém? E a palavra de Deus diz assim para mim e para você, querido. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Então veja, querido, que atitude desse centurião, que atitude de fé, não sendo uma pessoa cristã, em dizer isso para Jesus, que bastava uma palavra dele para que o servo dele fosse curado. Querido, a Bíblia nos mostra que durante o seu ministério aqui nessa terra, aonde nós estamos vivendo,
Jesus se encontrou com muitas pessoas diferentes nessa sua passagem. E por pouco mais de 3 anos que ele esteve aqui, ele as ensinou, ele as corrigiu e até repreendeu a quem? Aqueles que caminhavam no sentido contrário à sua palavra, aqueles que caminhavam ao contrário no sentido do seu evangelho. Mas tudo isso, eu e você, nós já vimos, nós já sabemos através da palavra de Deus. Mas o que muitas pessoas elas não sabem é que Jesus também fez o quê? Elogios a algumas pessoas que passaram por ele. E nesse estudo, querido, eu vou compartilhar com você algumas pessoas que foram elogiadas por Jesus e mostrar qual eram as qualidades dessas pessoas que tanto chamaram a atenção do Mestre Jesus. E você, querido, nesse dia de hoje, irá aprender também o que fazer para agradar a Jesus, para que você, para que eu também venhamos a ser elogiado pelo Mestre, elogiado pelo Senhor Jesus. Mas antes disso, querido, eu quero te fazer um pedido, posso? Para você curtir esse vídeo, para você se inscrever no canal aí da igreja. Peço também que você ative o sininho. Para quê? Para você receber as notificações. E compartilhe, querido, esse estudo com o máximo de pessoas que você puder nesse dia de hoje. Amém? Então, agora vamos conhecer a história dessas pessoas que receberam elogios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a primeira pessoa, querido, que eu gostaria de compartilhar com você, que recebeu o elogio do Senhor Jesus, foi a viúva pobre. Nos primeiros versículos do capítulo 21 do Evangelho de Lucas, a Bíblia mostra que Jesus estava no templo. Você conhece essa história? E viu diversas pessoas dando suas contribuições nas caixas de oferta. E muitas dessas pessoas eram pessoas o que ricas, que doavam grandes quantidades em dinheiro. Porém, querido, não foi a atitude daqueles que tinham mais condições que chamou a atenção do Mestre Jesus, e sim a de uma viúva muito pobre, que ela entregou o quê? Como você sabe, 2 moedinhas de cobre. E ao ver isso, Jesus fez o quê? A elogiou a seus discípulos. E quando nós vamos, querido, ali no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 3 e 4, a palavra de Deus nos diz acerca disso. Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então veja que coisa linda, querido, que com uma atitude de fé e de coração, nós conseguimos surpreender ao nosso Senhor. Só para nós entendermos bem a grandiosidade da atitude dessa viúva, nos tempos de Jesus, as mulheres viúvas elas costumavam passar muitas dificuldades. Por quê? Porque elas não trabalhavam e não tinham ninguém para sustentá-las. Elas sobreviviam de quê? De esmolas e caridade das pessoas. De forma, a vida dessa mulher dependia daquelas 2 moedinhas para comprar um sustento, que talvez, querido, só desse para lhe sustentar um único dia. Porque sem elas, ela não conseguiria comprar o quê? Algo para comer. Mas mesmo assim, querido, ela entregou no templo tudo o que ela tinha, demonstrando ali o quê? Que sua dependência não estava no dinheiro e nem nos bens materiais, e sim estava na dependência do Senhor Todo-Poderoso, que não poderia prover para ela o alimento não só por um dia, mas por toda a sua vida. E ali, querido, naquele momento, ela também tomou o quê? Uma atitude de fé, uma atitude de confiança no Senhor Jesus, entendendo que só Ele poderia suprir as suas necessidades do seu dia a dia. E é por isso, querido, que Jesus se agradou da atitude daquela viúva naquele momento e a elogiou aos seus discípulos. Então, querido, o que aprendemos aqui? Se nós desejamos agradar ao Senhor, nós precisamos também fazer como essa mulher fez. Não colocar o nosso coração no dinheiro, não colocar o nosso coração nos bens materiais, e sim, querido, que eu e você, que nós venhamos a depender do amor, da misericórdia e da bondade do Deus Todo-Poderoso. Uma outra pessoa, querido,
que surpreendeu a Jesus nessa sua passagem aqui na terra foi o centurião. Poucas vezes em todo o Novo Testamento encontramos casos de pessoas que conseguiram surpreender Jesus. Foram poucas vezes que isso aconteceu. E uma dessas pessoas, querido, foi um centurião do exército do Império Romano, que ele conseguiu também surpreender o Senhor Jesus com uma atitude sua. E essa história, querida, ela relata no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. E depois você pode acompanhar, você pode ler todo esse capítulo na sua Bíblia. A Bíblia conta que um servo muito querido desse centurião, ele estava o quê? Ele estava doente e somente um milagre poderia salvá-lo. Então, o que esse oficial fez? O oficial do exército romano, ele soube que Jesus estava passando por perto naquele momento. E o que ele fez? Ele enviou alguns religiosos para pedir ajuda ao mestre Jesus. E Jesus, querido, assim que ouviu aquele pedido de socorro pelos mestres, disse que iria até a casa daquele centurião para curar o seu servo. Porém, querido, nesse meio termo, o oficial mandou outro recado ao Senhor Jesus, dizendo ao mestre que se achava indigno de recebê-lo em sua residência e que por isso nem teve coragem de ir ao seu encontro. E ele também, querido, para surpresa de Jesus, minha e sua, ele mandou dizer: dize uma palavra e o meu servo será curado. Veja que coisa linda, que atitude de fé desse homem, que a Bíblia não nos diz que ele era um homem religioso, que ele era um homem cristão. Aí ele manda dizer para o Senhor: pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Se eu disser para eles vá, eles vão. Se eu disser para eles venham, eles vêm. Se digo ao meu servo faça isso, ele faz. Então veja, querido, ele justificou a sua atitude de fé e a sua confiança no Senhor Jesus com essa fala que ele nos trouxe no livro de Lucas, capítulo 7, precisamente no versículo 7 e 8. E ao ouvir isso dos homens enviados pelo centurião, Jesus ficou surpreso com aquela demonstração de fé em seu poder e disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tanta fé. E a passagem diz, querido, que naquele momento o servo do centurião, ele ficou curado. Então veja que coisa linda, quando nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança no nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, como o milagre acontece. Nessa época, querido, só para você entender, a grande maioria dos romanos, eles não acreditavam em Deus. E esse exército acostumava o quê? Perseguir aqueles que confiavam no Senhor. Além deles não crerem no Senhor Jesus, eles perseguiam aqueles que criam no Senhor Jesus. Mas aquele centurião, querido, ele era diferente. Tanto é que a Bíblia diz que ele era o quê? Amigo dos judeus e havia até os ajudado a construir o quê? Uma sinagoga, uma igreja. E além disso, aquele centurião sabia quem era Jesus de verdade, o que muitos cristãos no dia de hoje não sabem. Tanto é que ele não pensou em duas vezes em clamar por socorro quando soube que Jesus estava passando por perto dele, por perto de onde ele estava. E, querido, mesmo ele ocupando um alto cargo no exército romano, aquele homem não teve vergonha de se humilhar diante da autoridade de Jesus, dizendo que não era digno nem de estar na sua presença. E foram essas atitudes que causaram tantas surpresas em Jesus e que fez, querido, com que ele curasse o servo dele à distância, mesmo sem estar presente lá onde ele estava. Nessa época, querido, a grande maioria dos romanos, eles não acreditavam em Deus. E o exército costumava perseguir aqueles que criam o Senhor, conforme eu já te disse. Mas aquele centurião, querido, ele era diferente. Aquele centurião, ele tomou uma atitude diferente, crendo no Senhor Jesus. E aí, querido, diante disso, nos cabe uma pergunta para mim e para você. E você, meu irmão, tem tido a mesma fé em Jesus que esse centurião teve?
consegue agir da mesma forma que o centurião agiu, dizendo que bastava uma palavra à distância do Senhor, que o seu servo seria curado? Nós aprendemos aqui, querido, com esse centurião, se nós quisermos ser elogiados por Jesus, nós precisamos, querido, em primeiro lugar, crer que basta uma única palavra dele para fazer a diferença na minha vida, para fazer a diferença na sua vida. Para que os milagres aconteçam nas nossas vidas, basta uma palavra do Senhor Jesus e que a gente venha crer. A outra lição, querido, que nós aprendemos aqui com o que estamos estudando, é que nós devemos reconhecer que nós não somos dignos de estarmos na presença do Senhor. Mas, como aquele centurião disse que ele não era digno de estar na presença do Senhor, mas isso, querido, não nos impede de contar com sua misericórdia, com a sua bondade, com seu amor em todos os momentos da nossa vida. Por isso, meu irmão, você que está aí me assistindo hoje, se eu e você, se nós confiarmos no Senhor, no seu poderio e termos fé, o Senhor vai nos exaltar, o Senhor ele vai nos abençoar, como abençoou o servo daquele centurião com a cura. Uma outra pessoa, querido, que ela foi elogiada por Jesus, e você conhece, foi a mulher que ungiu Jesus. No capítulo 26 do Evangelho de 26, no capítulo 26, no Evangelho de Mateus, trata sobre isso, fala sobre isso. Nos diz que dias antes da Páscoa, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão. Esse Simão era um homem leproso. Ele estava ali juntamente com seus discípulos na casa de Simão. E durante o jantar, em Mateus 26, 7, nos diz que aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Então veja, querido, que atitude de fé. E ao verem aquilo, queridos discípulos, eles ficaram indignados, pois, segundo eles, aquele perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Veja a atitude dele. E naquele momento, Jesus repreendeu seus seguidores, dizendo que a mulher havia praticado uma boa ação. E em seguida ele completou, dizendo aos seus discípulos: os pobres vocês terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esses perfumes sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Então, querido, só para você entender a atitude de fé dessa mulher que derramou esse vaso de alabastro em cima do Senhor Jesus, é uma atitude, querido, que nos dias de hoje eu acredito que ninguém teria. E por que Jesus falou isso? É que naquela época os corpos dos reis e de pessoas importantes que haviam morrido eram lavados com óleos perfumados, muito caros. Antes deles serem sepultados, eles eram lavados com esses óleos caríssimos. E aí, querido, só para você entender como Jesus seria morto alguns dias depois daquele jantar, a atitude daquela mulher se tornou como um ato profético, pois mesmo sem ela saber, ela já estava preparando o corpo de Jesus para o seu sepultamento. E, além disso, querido, aquela mulher também demonstrou um amor profundo pelo Senhor. E ela mostrou, querido, naquele momento que o valorizava mais do que qualquer coisa. E porque eu estou te dizendo que ela valorizava o Senhor Jesus mais do que qualquer coisa? Afinal, querido, um frasco daquele perfume custava o equivalente ao salário de um ano de trabalho. A palavra de Deus nos diz isso. Então, se nós formos fazer uma conta aos dias de hoje, de um dia de trabalho de quem ganha um salário, hoje um salário mínimo ele está em média de R$ 1.412. Vamos fazer aí uma conta redonda num valor de R$ 1.400, vezes 10 meses dá 14 mil, com mais 2.800, que são equivalentes a 2 meses, para completar 12 meses, quanto que dá? 16.800. Foi esse perfume com esse valor que essa mulher derramou sobre Jesus. E diante dessa atitude de entrega, querido,
Jesus fez questão de dizer a todos que estavam sentados à mesa, e isso aqui é muito importante, querido. O que Jesus nos disse no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 13, para você entender uma atitude de fé que essa mulher tomou acerca de Jesus. Jesus disse: em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, aí ele diz, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Então veja, querido, que uma atitude dessa mulher, sem visar valor, apenas uma atitude de fé em derramar aquilo em cima do Messias, o Senhor declarou isso, e eu vou ler para você mais uma vez, que está em Mateus, capítulo 26, versículo 13. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória dela. E esse evangelho, Senhor, e esse evangelho, amado, está sendo pregado para mim e para você hoje, está sendo falado para mim e para você hoje, conforme Jesus falou que seria falado e pregado no mundo todo. Por isso, querido, o que aprendemos aqui, se nós quisermos ser reconhecidos por Jesus como essa mulher, também precisamos derramar sobre ele o que? O nosso perfume mais agradável. E naquela época, querido, aquela mulher derramou esse perfume que estava no vaso de alabastro, caríssimo, sobre Jesus. E nos dias de hoje, querido, que eu e você temos que derramar sobre o Senhor como um perfume agradável, é a nossa fé, a nossa adoração sobre Ele, a nossa confiança que tudo podemos em Cristo Jesus. Querido, nada pode ser mais importante para o Senhor do que entregarmos completamente a nossa vida para Ele, a minha vida e a sua vida para Ele, pois só assim estamos reconhecendo que não existe nada mais importante para nós do que a sua presença, do que a sua graça, do que a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E eu espero, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo aqui hoje, que esses 3 exemplos, querido, de fé, amor e entrega a Jesus, da viúva pobre, do centurião e da mulher que derramou o vaso de alabastro com um unguento caríssimo sobre Jesus, que esses exemplos, querido, te inspire a buscar um relacionamento mais próximo de Jesus, um relacionamento verdadeiro com Jesus, e que a partir de hoje, querido, todas as suas atitudes sejam agradáveis aos olhos do Senhor. Amém? Então, querido, foi esse o estudo que o Senhor colocou no meu coração, para que eu pudesse compartilhar com você, querido, nesse dia de hoje. Então, se você puder, aí onde você estiver, querido, curve a sua cabeça, que nós vamos estar orando sobre esse tema, elogios de Jesus. Amém, querido? Curve a sua cabeça, amado Deus e poderoso Pai. Louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse estudo nesse dia de hoje, que abriu o nosso entendimento, que fortaleceu a nossa fé, para que possamos, Pai amado, confiar em Ti a todo momento, e que Tu é mais importante para nós do que todas as coisas que existem nesse mundo. Como aquela viúva, Pai amado, colocou 2 moedinhas ali naquele gasofilácio, confiando em Ti. Como o centurião, Pai amado, que disse que apenas uma palavra Tua curaria o servo dele, da onde Jesus estivesse. Como aquela mulher, Pai amado, que a Bíblia não nos diz o nome, mas que ela exercitou a sua fé, a sua confiança em Jesus, derramando aquele perfume que estava num vaso de alabastro e que tinha um preço caríssimo, Pai amado. Que nós possamos, com esse exemplo, Pai amado, nos aproximarmos de Ti, Te valorizarmos mais sobre as nossas vidas, Te valorizarmos mais do que dinheiro, do que bens materiais. Que essa palavra, Pai amado, possa ter ido aos corações dos Teus filhos nesse dia de hoje, e que esses corações, Pai amado, sejam corações de terra fértil, que recebem, Pai amado, essa semente da palavra, e que essa semente, Pai amado, ela possa se multiplicar a 100 por 1. Que essa palavra desse dia de hoje, Pai amado, não fique apenas nas nossas vidas, no campo da audição, mas que fique, Pai amado, no campo da prática, que nós possamos praticá-las em todos os dias das nossas vidas.
Pai amado, que nesse dia de hoje nós possamos ter um entendimento, Pai amado, que nós precisamos te valorizar mais com esses 3 exemplos que nós vimos aqui, Pai amado. Então essa é a oração que eu te faço, e eu já te peço, e eu já te agradeço em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém, amado. Que palavra foi essa que o Senhor nos trouxe nesse dia de hoje? Palavra abençoada, palavra abençoadora. Nos trouxe aqui um exemplo, Pai amado, de 3 pessoas que foram elogiadas por Jesus pelas suas atitudes diante dele. Que nós possamos trazer esse exemplo para as nossas vidas, que nós possamos trazer esse exemplo para o nosso dia a dia. Querido Senhor, Ele se agrada muito de você estar aí até esse momento, buscando conhecimento da palavra dele, para você praticar, para você aplicar na sua vida, na sua família, no seu dia a dia. O Senhor, Ele se agrada muito dessa sua atitude. Então, querido, todos os domingos, quando você receber esse link do estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, você compartilhe com o máximo de pessoas, para que essas pessoas possam ser abençoadas, como eu e você fomos abençoados aqui hoje. Eu fui muito abençoado com essa palavra. Você foi? Dá um glória a Deus, dá um aleluia aí nos comentários e compartilhe esse link. Eu tenho certeza que nas suas redes de relacionamentos tem pessoas que estão precisando ouvir essa palavra, para que a sua fé seja fortalecida e para que eles possam cada vez mais se aproximar e confiar em Jesus. Amém? Hoje nós te aguardamos ali na ADMA, querido, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, e você e sua família são nossos convidados. Eu tenho certeza, amado, que tem uma palavra de Deus na ADMA te esperando e vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida da sua família. Amém? Então nos faça uma visita hoje e não falte. Um beijão no seu coração, que você tenha, querido, uma semana, um mês, um ano abençoado na presença do Senhor, com toda sorte de bênçãos e coisas boas. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém.